Olá, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live produzida pelo GA de Recife. É com muita alegria, né, que a gente está aqui hoje recebendo vocês, né, nesse encontro. A gente sempre tem um cuidado maravilhoso de planejar essas lives com muito carinho, atenção por vocês, tentando trazer conteúdos que possam ser interessantes, né, que possam enriquecer um pouco a concepção, a ideia e transformar o projeto de filiação, né, adotiva em algo concreto, algo real. Óbvio que essas lives que a gente faz, né, o Papo Adotivo, ele dialoga com várias questões, né, entre tantas, assim, demandas sociais, né, demandas concretas, questões que são pertinentes à infância e à adolescência. E aí a gente traz esse papo, né, essa conversa regular, semanal, com muita alegria. E aí a gente estava esperando um pouco a nossa convidada chegar, ela já está por aqui. Deixa eu só fixar o comentário, o título da nossa live. Boa noite, gente, para quem chegou agora. Muita alegria que a gente está aqui fazendo mais uma live, né? Hoje com a Marcela Glassner. Vamos ver se a gente já traz a Marcela para cá. Para a nossa conversa, como sempre. Boa noite a todas, todos. Olá, boa noite. Tudo bom, Olá, Charles? Marcela. Boa noite. Bem-vinda. Que maravilha, né? A gente poder trocar uma ideia aqui nessa noite aqui de Isso, terça-feira. com certeza. Muito feliz em participar. Realmente, como eu disse a você, eu sou tímida, gosto mais dos encontros presenciais, mas realmente na pandemia a gente teve que se adequar, né, a essa nova realidade. Então, vamos aí bater um papo legal sobre esse tema que faz parte da minha caminhada profissional há muito tempo já. Que massa, que maravilha. Seja bem-vinda, né, a esse Obrigada. nosso a esse nosso encontro, que possa iluminar, esclarecer um pouco, né, a quem nos acompanha, né. A gente gosta, tem uma cultura de fazer esses encontros presenciais, né, como eu te disse. Mas infelizmente as reuniões e esses papos que a gente costumava fazer enquanto grupo presencialmente, a gente tem feito virtual, que por sua vez traz algumas benesses, digamos assim, né? A gente está aqui, já tem pessoas que nos acompanham com regularidade de outros estados, de outras cidades, às vezes Sim, até de outros países, né? Porque às vezes pernambucanos viajam e não querem perder os conteúdos, ou pessoas que verdade. passaram pelo GA de Recife, né, ao longo desses 25 anos de grupo. Então a gente sempre tenta trazer e trocar figurinha de uma forma interessante, enriquecida, né? E aí eu queria agradecer mais uma vez por você ter aceito participar e vir conversar da sua missão, né, do seu exercício profissional um pouco aqui com a gente, né, para esclarecer um pouco a população e de uma certa forma nos esclarecer enquanto grupo quais são as, né, o que é que está rolando assim, né, nas casas de acolhida, nos serviços de acolhimento de uma forma geral, né? E Sim. aí, antes de mais nada, eu gosto de começar, para quem está chegando hoje aqui pela primeira vez, eu acho que vale a pena a gente começar se apresentando. Eu vou começar por mim, depois eu passo a palavra para você. Meu nome é Charles Leite, eu sou um dos integrantes da diretoria do GEA de Recife, né, esse grupo de apoio à adoção que existe aqui no município de Recife há 25 anos, esse ano. Com muita felicidade a gente conduz, né, eu e o Eden Figueiredo, esse projeto, né, que a gente chama o Papo Adotivo, que é esse programa de lives semanais, toda terça-feira à noite, onde a gente está trazendo conteúdo para a família, para a educação de filhos, sobre adoção, sobre parentalidade, sobre apadrinhamentos afetivos. A gente já tem N assuntos aqui, a gente tem um conjunto, eu acho que mais de 20 lives, e aí a gente está tentando aos poucos, né, construir uma ideia
que possa enriquecer, ampliar um pouco a mente de quem quer conhecer um pouco, permear um pouco essas situações. Para quem a gente já recebeu essa sinalização, né? A gente tem um público que também nos acompanha e tem algum tipo de deficiência visual, a gente faz uma autodescrição, digamos assim, né? Então, eu sou um homem cis, negro, com barba, cabelos castanhos curtos, uso óculos, mas volta e meio, boto e tiro por conta dessa iluminação que às vezes fica aqui confusa. Tô de camisa cinza, paredes ao fundo branca, e tem 2 quadrinhos ali que estão aqui no fundo da tela, que não dá muito bem para ver as inscrições. Enfim, é isso. Queria desejar mais uma vez boa noite a você, Marcela, por estar aqui conosco, e eu passo a palavra para você se apresentar aqui para a nossa audiência. Pronto. Boa noite, Charles. Mais uma vez eu agradeço, né, o convite, até não só enquanto profissional, mas em nome também da Secretaria, né, da Prefeitura, já que vou falar dos serviços onde trabalho. Sou Marcela, sou psicóloga e estou atualmente na gerência de alta complexidade da Prefeitura do Recife. O que é essa gerência? Né? A gerência que está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos. A gente é da Executiva de Assistência Social e cuida das casas de acolhimento aqui no município do Recife. Todas as casas de execução, né, municipal é de responsabilidade dessa gerência. Eu estou na gerência há 2 anos, quase 3 anos, mas estou na alta complexidade já há mais de quase 13 anos. Né? Quando eu entrei, depois eu conto um pouco mais da trajetória. Fiz especialização, né, em família, que é um assunto que eu gosto bastante. E é isso, não sei como me descrever direito, mas não uso óculos, me considero amarela, tenho cabelo liso, estou de camisa laranja, blusa laranja, também é o meu fundo da uma parede branca. E agradeço aí a atenção de todos e espero contribuir realmente e tirar as dúvidas que vocês, né, porventura tenham em relação a essa temática. Que ótimo. Pois quem não sabia se apresentou muito bem. A ideia é só facilitar, digamos, enriquecer, claro. Enaltecer, né? As mulheres gostam de dizer assim, estou loura, estou morena, sou lisa, né? Esses cuidados que às vezes são tão interessantes, né, de si. Marcela, vamos começar assim, trazendo assim um pouco até do título da live, né? O que são esses ditos ou chamados serviços de acolhimento a crianças e adolescentes, né, de Recife? O que são eles? Antes de começar a falar de Recife especificamente, eu não sei se quem está assistindo tem essa noção, mas eu acho importante pontuar que os serviços de acolhimento, eles estão dentro da política, né, de assistência social. Então, assim, os serviços estão previstos na proteção de alta complexidade, que é aquela proteção onde a gente vai ofertar ao usuário que está com o vínculo totalmente rompido ou fragilizado com sua família, um cuidado, proteção integral. O que é proteção integral? Vai ofertar acolhimento, vai ofertar alimentação, vai ofertar tudo que aquele usuário precisa naquele momento que está sem, vamos dizer, no popular, sem ter para onde ir, sem ver, ou sofreu algum tipo de violência, ou está em vulnerabilidade realmente social, está às vezes na rua, né, em situação de rua, ou está realmente em casa, mas precisou se afastar desse ambiente doméstico por conta de alguma violência. Certo? Essa proteção de alta complexidade, fazendo um paralelo, vamos dizer, com a saúde, é como se fosse o hospital, a UTI da saúde. Existem outras 2 proteções que a política é dividida, que é a proteção básica, que seria a porta de entrada dos serviços da assistência, que é o CRAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social, o PAIF, que é o programa que faz parte, que está inserido, né, no CRAS, e que atende aquela família que está na comunidade, certo?
ofertando ali informação e garantindo o acesso daquela população a benefícios assistenciais, ao que aquela população esteja necessitando no convívio lá do território. Existe a proteção social especial de média complexidade, né, que já é quando o direito do usuário já foi violado, e aí assim, ele está na comunidade, mas existe um exemplo, uma criança que está em trabalho infantil, ou um idoso que está sofrendo violência, ou uma pessoa que está em situação de rua, porque sofreu alguma violência, ou então porque está em vulnerabilidade por desemprego, enfim, por N questões. Essa é a proteção de média complexidade. E a proteção de alta complexidade, né, faz parte dos serviços de acolhimento. Então, família acolhedora, casa lá, abrigos mesmo, né, o acolhimento institucional. Então, tudo isso está inserido nessa proteção de alta complexidade. Em Recife, essas 3 proteções fazem parte dessa Secretaria Executiva de Assistência Social, que faz parte dessa secretaria maior que eu falei anteriormente. A nossa gerência, atualmente, tem 13 serviços de acolhimento, certo? Então, a gente tem 5 serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, 4 serviços de acolhimento para adultos e famílias e 4 serviços de acolhimento para... 3 serviços de acolhimento para a população idosa e um serviço de acolhimento emergencial. Esse emergencial é o único que não é permanente, não é perene, certo? Todos os outros funcionam 24 horas sem fechar. O emergencial, ele só abre em situações de chuva, de calamidade na cidade, ou que teve um incêndio e alguma comunidade precisou realmente de um acolhimento, ficou desabrigada por algum motivo, que é diferente, né? O desabrigado daquela pessoa que está em alguma situação de vulnerabilidade de forma mais... que há mais tempo, vamos dizer assim, né? Porque hoje pode minha casa cair, mas ontem eu tinha minimamente minha vida organizada. E aí esse abrigo emergencial só abre nessas situações. Atualmente ele está aberto por conta do Covid, porque a Secretaria está ofertando um espaço de acolhimento para aquelas pessoas que têm sintoma e estão com suspeita de Covid e não têm onde fazer o isolamento social, que está morando nas ruas realmente. Então, o serviço atualmente está aberto por isso. Se não fosse isso, como a gente não está com chuva, não teve nenhum ensino, estaria fechado, certo? Voltando um pouco, essa gerência é dividida em 3 divisões. Vocês podem me perguntar, certo, Charles? Não, fica à vontade. É importante a gente saber, eu acho que a população, se for de Recife, né, ou para quem está de fora e querendo entender a realidade de Recife, é importante você falar um pouco, né, de como é a estrutura. Essa gerência, ela se divide em 3 divisões. A divisão de criança e adolescente, que fica responsável pelas 5 casas de acolhimento de execução direta, mais os convênios que a prefeitura tem com as ONGs. A divisão de adultos e famílias, que fica responsável pelas 4 casas que atendem homens e mulheres, né, com ou sem filhos. E a divisão de idosos e ações emergenciais, que fica responsável pelo abrigo emergencial e esses 3 abrigos de idosos e idosas que a gente tem, certo? E aí, a gente, na divisão de criança e adolescente, que é onde eu vou focar um pouco mais, né, por conta do nosso papo, realmente focar criança e adolescente. A gente tem uma casa que se chama Acalanto, que é para atender violência doméstica, e ela atende de 0 a 18 anos incompletos, certo? Então, pega desde o bebezinho até o adolescente que está realmente já saindo da adolescência. Essa casa é para violência doméstica, assim como a Aconchego, que a gente tem também outra casa, com o mesmo perfil da Acalanto, inclusive com capacidade para 20, que é o que a legislação prevê, né? No máximo, quando é abrigo, a gente pode atender até 20 crianças e adolescentes. A Aconchego atende um público, violência doméstica também, mas um público um pouquinho mais velho, de 6 até 18 incompletos, certo? Quando a gente está numa situação
como foi a pandemia agora mesmo, que a gente ficou superlotado, tudo, a Aconchego também atendeu os menorzinhos, por uma questão que a gente não pode deixar, né, de ofertar esse quantitativo de esse serviço para as crianças e adolescentes que estão precisando, e a gente estava com a Acalanto bem lotada. Então, a Aconchego e a Acalanto tem o mesmo perfil, só faz essa diferençazinha aí que a Acalanto não atende, que a Aconchego não atende os bebezinhos, né? A primeira infância, na verdade. Sim. Após 6 anos, né? Isso. A gente tem a Acolher, que foi um abrigo que foi municipalizado em 2018, que é um antigo lar Rejane Marques. Eu não sei se você conhece, as pessoas conhecem. Que é um acolhimento para crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência, certo? Então, múltiplas deficiências. A gente tem crianças e adolescentes com paralisia cerebral, com vários tipos de deficiência. Aí esse lá, Rejane Marques, fechou as portas enquanto ONG, e aí a gente Municipalizou, né? recebeu a demanda, né? Foi municipalizado em outubro de 2018. Aí tem a Acalanto, a Acolher e a Aconchego com perfil de violência doméstica, certo? E a gente tem Raio de Luz e Novos Rumos, os dois para adolescentes, só que a Raio de Luz para meninas e o Novos Rumos para meninos que estão em situação de rua, certo? E aí, em sua maioria desses adolescentes, eles vêm com histórico também de uso de drogas, certo? Mas não eu sempre reforço isso, não é que esses dois sejam só para adolescentes que fazem uso, não. Até porque a gente é uma política de assistência social, a gente não é política de saúde e não está ali, o intuito não é, né, de tratamento, de jeito nenhum, é de proteção realmente integral. E aí esses dois abrigos acolhem adolescentes que estão morando, né, que estão vivendo nas ruas. E aí, esses dois, a Raio de Luz tem capacidade para 14 e o Novos Rumos para 20. Então, assim, das 5 casas, só a Raio e sim, a Acolher, que tem capacidade para 15 também. As outras 3 têm capacidade para 20 crianças e adolescentes, certo? Sim. E aí, para além dessa rede de 5 casas, a gente tem convênios com as ONGs, né? Para poder complementar, entendendo que Recife tem uma demanda enorme. Infelizmente, né, o desejo era que não houvesse demanda de acolhimento. Mas, como se tem, a gente não pode também deixar de atender esse público. Eu costumo dizer que a única rede que não tem demanda reprimida, porque é a rede de adultos e a rede de idosos, infelizmente, é flutuante, mas às vezes acontece da gente precisar de um acolhimento e não ter vaga. E, especialmente a rede de adultos, a gente não tem esse quantitativo de ONGs que ofertam acolhimento, né, de adultos, né? A gente vê ONGs para idosos e ONGs para crianças, mas para adultos não. E, enfim, voltando para crianças, a gente não tem demanda reprimida. Então, para isso, a gente precisa do apoio e desse suporte, desses convênios com a rede das ONGs, né, com as instituições não governamentais. E aí a gente tem convênios com aldeias infantis, onde a prefeitura financia, né, 3 casas lares, então a gente tem 30 vagas com aldeias infantis, que funciona nessa modalidade de casa lar, então são 3 casas com capacidade até para 10 crianças e adolescentes, também para violência doméstica. Tem o Pequeno Nazareno, que atende o público masculino em situação de rua, certo? E a gente até recentemente estendeu a idade, ele só atendeu até 13, e a gente estendeu agora até 15, então eles atendem adolescentes que estão na rua até 15 anos, e aí o acolhimento se dá lá em Itamaracá, mas os adolescentes são munícipes de Recife, certo? E a gente tem, e sim, lá também é modalidade casalar, é um sítio grande, mas eles são divididos em casalar. Esses não são aldeias infantis, né? Esse que você está falando agora. Pequeno Nazareno. Certo. O Aldeias Infantis, as 3 casas que a gente tem é aqui em Recife mesmo, certo? Sim. E a gente tem convênios que, na verdade, esses dois são os convênios maiores, onde a prefeitura banca a execução toda, né, do serviço.
E a gente tem convênios com 4 ONGs, que são convênios menores. Eu estou falando assim para ficar claro para as pessoas entenderem. Que a prefeitura dá um subsídio para essas ONGs, entendendo que elas atendem um perfil que o município tem responsabilidade, né, de atender, que é o Lar do Neném, o Lar Paulo de Tasso, o AGEM, que é o Abrigo Jesus Menino, e o Lar Bem, que é o Lar Batista Elizabeth Mendes. Cada um desses tem seu perfil, né? Sua especificidade. Uns atendem só menina, outros só menino, outros, o lado do neném mesmo é de 0 a 3 anos somente. Enfim, cada um tem seus recortes. Mas todos esses 4 só atendem violência doméstica. Na verdade, de todos esses que eu citei, o único que atende situação de rua é o Pequeno Nazareno, que atende esse público masculino. Aí, assim, com esses convênios e essas 5 casas de execução direta, é que a gente oferta, né, esse serviço para essas crianças e adolescentes de Recife que precisam do acolhimento. A gente realmente só atende pessoas de crianças e adolescentes de Recife, por entender que cada município, né, depois da questão da municipalização, vai ser responsável por seus munícipes, e também porque a demanda da gente já é enorme e a gente não conseguiria dar conta de atender como era antes, sabe? Logo que eu entrei na prefeitura, lá em 2006, a gente acabava atendendo algumas pessoas que vinham de municípios vizinhos mesmo, da região metropolitana, Sim. porque circulava muito por aqui. Hoje, realmente, não vou dizer que a gente não tem nenhum, mas o quantitativo é bem menor do que era antes mesmo. É porque rolava uma espécie de solidariedade, assim, né? Com as outras prefeituras que não tinham, às vezes, vaga, né? E Recife acabava acolhendo, né? Hoje, isso não ocorre. Cada um quando a assume gente o seu. recebe, a gente faz o contato com a gerência de alta complexidade do Estado. E aí, se for um município que não tem a rede de acolhimento, o Estado assume. O Sim. Estado fica com a criança. Sim. Entendeu? Considerando que a prioridade é da criança, né? Então ela não deixa de ser acolhida, né? Não, de jeito nenhum. Outro dia a gente teve, só para exemplificar, um caso de um menino que o pai, eles estavam viajando do Paraná, o pai passou mal, então só estava ele e o pai. E aí a gente foi acionado, a gente acionou o Estado, mas por uma questão de impossibilidade naquele momento, a gente acolheu, entendendo que a criança não ia poder ficar lá desabrigada, né? Desalojada. Justamente. Então, desassistida, né? Usando o termo mais adequado. Isso, desassistida, isso mesmo. Ai, que maravilha. E fala pra gente também, assim, você já deu uma ideia de que essa rede, ela tem uma estrutura própria, ela tem algumas ONGs que, como prestam um serviço público, digamos assim, né? Acabam sendo parceiros, né? Mas tem outros parceiros ou atuantes nesse acolhimento, direto ou indiretamente nesse serviço de acolhimento, Marcelo? Veja, a gente trabalha com a rede, né? Então, assim, eu não sei se é do conhecimento de todos, para uma criança chegar numa casa de acolhimento, a gente recebe essa criança ou do Conselho Tutelar ou do Poder Judiciário, né? Geralmente são essas duas grandes portas de entrada. Quando existe a demanda de outros serviços, a gente pede para realmente acessar um desses, ou o Poder Judiciário ou o Conselho Tutelar, para fazer, para dar entrada realmente dessa criança ou adolescente nessa rede de acolhimento. Por quê? Porque antes de 2009 não era assim, mas a partir de 2009, toda criança e adolescente que é acolhido gera um processo de acolhimento na primeira vara da infância e juventude. Então, a gente não pode, assim, é importante que esses atores estejam envolvidos, porque isso gera uma guia de acolhimento. Esse acolhimento, como eu falei, vai gerar um processo e aquela criança só vai ser desligada do serviço com autorização judicial da juíza da primeira vara, entendeu? Então, assim, é importante dizer, os parceiros nesse sentido do trabalho são esses. É claro que a gente tem uma rede muito grande, então, como eu falei, a gente trabalha com CRAS, com CREAS, com os hospitais mesmo, que às vezes acionam tudo. Mas as grandes portas de entrada, vamos dizer, do serviço, são essas duas.
por a gente ser instituição, pelas 5 casas agora eu estou falando, né? Por ser instituição pública, a gente não tem nenhum tipo de parceria, vamos dizer, de colaboração financeira, obviamente, né? A gente é poder público. Mas a gente tem muitos parceiros nas comunidades, voluntários, que conseguem trazer trabalhos bem positivos para as crianças nas casas, entendeu? É claro, com todo o cuidado do mundo, enfim, com o conhecimento da chefia de setor que está lá responsável, porque cada casa dessa tem sua chefia, que é, pelo estatuto, equiparada ao guardião daquela criança enquanto a criança está acolhida, né? Então, a responsabilidade da criança e do adolescente que está acolhido legalmente é da chefia de setor das casas, certo? Então, assim, as parcerias são inúmeras, mas desse sentido que eu estou explicando, não sei se deu para entender. Deu sim, porque eu gosto de trazer assim, porque cada realidade de município varia, né? Então, assim, você já deu o exemplo que tem as casas próprias, algumas casas lares que são de uma rede parceira, né? De uma ONG, Isso. tem outros abrigos. Nos formatos que você falou um pouco aí, a gente ainda não tem, né? Mas eu queria deixar até para a gente falar um pouco mais à frente, que é a questão das famílias acolhedoras, né? Enquanto grupo de apoio à adoção, a gente tem militado muito para que no Brasil todo, né, o formato de acolhimento seja direcionado, né, para a família acolhedora, que é uma forma um pouco menos impactante, digamos assim, para a criança, ou até mais estruturada, mais individualizada, né, uma assistência mais individualizada. Eu acho que Com certeza. o termo seria esse. Mas assim, vamos falar então desses serviços que a gente já tem aí, das modalidades casas lares e abrigos, né, ou casas de acolhimento, instituições de acolhimento. Assim, existem métricas assim em termos de boas práticas. Eu falo isso assim porque, de uma forma geral, essas casas, esses lugares, eles são, pela sua própria natureza, eles são um pouco fechados a essa coisa da visibilidade, assim, ninguém chega lá e faz uma ação sem muitas tratativas de autorização, anuência, dependendo do que for fazer, tem que ter autorização, anuência do Poder Judiciário, ou nesse caso da guardiã, né, ou do guardião, que é a pessoa designada, né, como responsável pela casa. Então, assim, é um espaço ainda meio fechado, né, assim, nesse sentido. Óbvio que com a pandemia ficou ainda mais agravado, mas, assim, nesse sentido, quais são as métricas que a prefeitura adota para investigar, não, mas para disseminar as boas práticas, da boa assistência e do que seriam as más práticas nesses lugares, assim, Marcela? Fala um pouco sobre isso. Pronto. A gente não, como você mesmo falou, Charles, a gente não pode, pela natureza do serviço, infelizmente, ser mais aberto. Então, assim, até pelas legislações mesmo, a gente não pode, um exemplo, ter placa indicando, né, que ali é uma casa de acolhimento, até porque a ideia é realmente guardar o sigilo e proteger aquelas crianças e adolescentes que estão necessitando do acolhimento naquele momento, né? Isso não impede, e não, como eu falei anteriormente, não faz com que a gente seja um serviço que seja totalmente fechado e alheio, né, ao território que a gente está inserido. Então, essas casas, um exemplo, tem casas em Campo Grande, né, no bairro aqui de Recife, e lá em Campo Grande, os vizinhos muitas vezes se tornam voluntários mesmo, como eu falei antes, e fazem serviço nas casas. As casas, pelos próprios documentos norteadores, têm sua rotina. Aquelas crianças que estão ali inseridas são inseridas em escola no momento que estão acolhidas, né? E o esforço todo da casa da equipe daquelas casas, que eu posso até detalhar um pouquinho, cada casa tem uma equipe mais ou menos igual, as Similar, né? casas similar, de execução própria, e as casas lares também, que são conveniadas, tem sua equipe própria também, que é uma equipe bem mais reduzida, né? E aí, essa equipe, o esforço todo da equipe vai ser de fazer com que aquela criança se sinta acolhida, no termo da palavra mesmo, e que o período que ela fique naquela casa seja vamos dizer, desculpa a expressão, mas o menos traumático possível. Porque, como você mesmo falou, é impossível, numa casa
no acolhimento institucional, a gente dá uma atenção totalmente individualizada. Isso aí é irreal, é surreal. Agora, o nosso esforço é que realmente cada pessoa e cada criança e adolescente que esteja ali acolhida seja visto de maneira singular. E que a equipe vai fazer um esforço para que aquela criança e adolescente retorne o mais rápido possível para a sua família de origem, se assim for possível. Se não for possível, aí a gente vai, muda-se, né, a questão do processo, tudo, e a criança vai, a família é destituída, né, ela perde o poder familiar da criança e a criança entra na fila na questão da adoção, no cadastro de adoção. E aí é importante dizer e reforçar que não é que a gente tenha seja fechado. Eu acho importante dizer isso, que eu fiquei preocupada com a tua fala agora. Seja fechada porque quer ser fechado. Não é isso. É para proteger. O que as casas são fechadas é para proteger justamente o histórico daquela criança e adolescente e para permitir que aquele momento de acolhimento seja o menos violador possível, se assim posso dizer, né? É uma coisa, é meio paradoxal, porque a gente acolhe para acessar uma violência, uma situação de violência e vulnerabilidade. Mas a gente sabe que ali não é uma situação ideal, tanto é que o ECA tudo coloca prazo, né? A gente não pode passar, como existia há anos, até quando eu entrei, sei lá, crianças que passam a vida toda, de 1 ano de idade até fazer os 18 anos, acolhidas. Isso não é de jeito nenhum Não o é mais uma ideal, né? realidade, né? Assim, em Isso, não geral, é não é mais uma mais. realidade, né? Não, no geral, não é mais uma realidade, não, de jeito nenhum. E aí, assim, a gente tenta o máximo possível realmente que o acolhimento seja o mais breve possível e que tenha uma qualidade realmente para aquela criança e adolescente. A gente, em relação aos parceiros, tem essa questão do apadrinhamento, como você falou, né? Para além dessa questão do território, tem essa questão também com essa vinculação com os padrinhos afetivos, ou os padrinhos financeiros, ou afetivos e financeiros, a depender do caso e da criança, que também prestam um trabalho assim bem legal para aquelas crianças, né, que estão ali acolhidas. Mas todo o esforço é justamente para isso. O objetivo maior é a reinserção familiar e comunitária, né? Então, que isso seja feito o quanto antes. Concordo plenamente quando você traz que o acolhimento, eu defendo demais mesmo o acolhimento familiar. E assim, até externo aqui minha frustração por a gente ainda não ter conseguido reativar, vamos dizer, esse serviço em Recife, né? Que é uma cidade que precisaria bastante, assim, que tem bastante demanda para esse tipo de serviço, né? E a gente só tem o reforço da questão da própria legislação que nos traz que esse acolhimento deveria ser prioridade em relação ao acolhimento institucional, entendendo realmente que que esse tipo de acolhimento traria bem menos prejuízos para a criança e adolescente que esteja precisando, né? Desse suporte e dessa proteção. Sim. Na verdade, assim, eu gostei, eu decidi, né, optei, digamos, por usar esse termo da casa do espaço ou das casas fechadas, porque é óbvio que rola essa sensação diretamente na comunidade ou nas comunidades, para a sociedade de uma forma, às vezes, um pouco esclarecida, porque não é um acesso direto, né? Óbvio que você otimamente esclareceu, assim, por exemplo, a gente sabe de casos de crianças que sofreram violências, então elas não estão ali pairando, esperando, Isso. às vezes a justiça em paralelo, a justiça, a assistência, né? Tá trabalhando, atuando para tentar dissipar, digamos, aquela situação que levou aquela criança àquela condição de vulnerabilidade, né? Às vezes tratando, dando assistência à família de origem, identificando Fortalecendo, né, essa isso. família. E essa situação do trabalho de rede, né? Que eu acho que é dessa forma que é importante compreender. Óbvio, eu quis sublinhar essa questão do isolamento, porque, assim,
você aí destacou e frisou que algumas instituições, elas contam com o apoio da comunidade circunvizinha, que dá algum tipo de assistência. É, Ao mesmo tempo, eu acho que valeria, digamos, um exercício para a gente tentar aperfeiçoar essa assistência, dinamizando, para tentar, digamos assim, impactar menos, né, ou quebrar menos um pouco essa coisa desse isolamento, dessa sensação de isolamento, né? Porque uma Sim. coisa as casas, as instituições serem espaços de proteção, e eles vão continuar sendo. A ideia não é que deixem de ser, mas eles também não necessariamente precisam ser lugares de isolamento, né? Porque Não, de jeito nenhum. são lugares Até porque diferentes, né? Até porque, como eu falei, a criança ela é inserida na escola, ela vai frequentar as praças, os locais de lazer que tem ali na comunidade. Então, assim, de jeito nenhum não é essa ideia do isolamento e do, vamos dizer, do cárcere, né? Ela não está ali trancafiada. Mas, de fato, ela não pode ser um espaço de tanta abertura assim, né? Pelas razões óbvias. Mas, de jeito nenhum que é o contrário, justamente a casa não deve se bastar. A gente deve contar aquela casa temporariamente ser o lar daquela criança, mas é imprescindível que a gente conte com a rede para fazer para complementar, claro, e para garantir essa proteção integral. Precisa da escola, precisa do espaço, precisa da saúde. Então a gente vai estar sempre, a criança vai estar sempre em contato com essa comunidade, né? E também por isso que é tão importante que seja no município de origem da criança, para que não haja, né, essa quebra com a história dessa que a criança traz e não dificulte esse processo de reintegração, né, de reinserção familiar, se assim for o caso. Entendeu? Claro, porque como você fala, né, às vezes assim, a casa ela precisa estar geograficamente próxima, digamos assim, né, da família, né, porque de uma Uhum. certa forma isso estreita os laços, né? Isso, É, Crianças ou adolescentes que ficam acolhidos em cidades, que às vezes é necessário, né? Em isso, cidades distintas, isso são casos assim caracterizados como excepcionais, e é isso, sabido que nesses casos realmente é mais difícil, né, a preservação desses vínculos isso. já estabelecidos, né, Marcela? E O aí, assim, acesso né? também, né, da família, quando a justiça permite, essa família tem acesso à casa. Então, assim, se a gente se distancia muito da comunidade, daquela família, como é que a família vai conseguir, né, esse acesso? É difícil, é complicado. Isso. Aí você falou um pouco no começo, e eu queria que você, digamos, resgatasse um pouco, por exemplo, a realidade das casas, de uma forma geral, né, tanto das casas como das instituições, que prestam esse serviço. Mudou muito em razão da pandemia. A gente sabe, enquanto grupo, que algumas cidades, por exemplo, eu faço trabalho, além de algumas dessas casas, né, a gente é voluntário diretamente, né, presta um serviço, assim, de uma forma direta, às vezes, à casa. Mas a gente vê, digamos assim, uma renovação muito grande do número de crianças, pelo menos assim, algumas casas especificamente, né? Com a chegada, digamos, de muitas crianças em função dessa realidade da pandemia. Vocês já conseguem perceber isso de uma forma mais concreta, Marcela? Você tem alguma informação sobre isso? Na pandemia, deixa eu só dizer um pouquinho o panorama, né? A gente foi, inclusive, para proteger, no sentido de proteger as crianças e adolescentes do vírus mesmo, né? De ter contato. A gente, as visitas foram proibidas, as visitas, inclusive, dos familiares, e isso dificultou bastante o processo, né? De reinserção mesmo, porque assim, a gente fazia chamada de vídeo para que a criança visse quando era possível, quando os pais, ou enfim, os cuidadores, avô, tio, tinham algum celular, um aparelho que permitia isso, a gente fez chamada de vídeo. E a gente também foi impedido de receber esses voluntários, essas outras pessoas que eu digo que circulam, né, circundam essa casa, trazendo essa vida para casa. E aí isso dificultou bastante, porque trouxe um nível de estresse altíssimo, ao passo que a gente teve uma demanda maior de acolhimento. No iníciozinho mesmo da pandemia, não. Eu acho que ficou tudo tão parado que, infelizmente, as violências ficaram no âmbito doméstico mesmo e não chegava para o serviço.
Mas quando deu assim, uns 2 meses de pandemia, lá para maio, junho, a gente viu um aumento gritante assim de casos. E aí a gente associou também a esse confinamento, as pessoas estarem mais em casa mesmo, e aí só deixar mais explícito essas situações, só deixaram, né, mais explícitas essas situações que já acontecem no cotidiano daquelas crianças, infelizmente. E aí, assim, essa rotina da casa mudou completamente, porque esse passeio ao parque não foi permitido, a escola parou de funcionar, né? Então, assim, as crianças só continuaram a sair para tratamentos médicos. E mesmo assim, restrito. Aquelas Com crianças que restrições, fazem, né? as crianças que fazem fisioterapia, ou fono, ou terapia mesmo, psicoterapia, elas foram também, todos esses serviços pararam. Então a gente se viu enlouquecido na casa, tendo que se reinventar para promover, né, algumas atividades nas casas para realmente trazer um acalanto, uma atividade para aquelas crianças. Assim, imagina, quem tem filho sabe que em casa foi bem difícil. Imagine no abrigo, com 20, 27, 28, que a gente chegou a ficar numa casa com crianças de várias idades diferentes. Então, não pode propor uma atividade única. A gente tem que pensar em todos os perfis. E foi bastante desafiador, realmente. A gente teve que se reinventar muito. Os educadores, né, que ali trabalham nessas casas também tiveram que se reinventar, porque realmente não foi fácil. Não foi fácil de jeito nenhum. Agora que, né, de um tempo para cá, quando os serviços começaram a reabrir, e assim, os espaços públicos também puderam, né, voltar a serem ocupados, tudo, a gente está voltando aos poucos à normalidade dessa casa, que, como eu falei anteriormente, que eu ia dizer, é uma casa que tem muito, as casas de execução direta têm muitos funcionários, e isso dificulta um pouco o trabalho, né? Facilita em alguns aspectos e dificulta em outros, porque são várias referências para aquela criança, ela não tem 2 ou 3 pessoas a quem se vincular, ela tem casas que tem mais de 40 funcionários, porque a gente trabalha em esquema de plantão, 12 por 36. A maioria dos profissionais, os cuidadores, cozinheiros, auxiliares de cozinha, auxiliares de serviços gerais, eles trabalham 12 e folgam 36, né? Então, a cada 12 horas muda as carinhas dos profissionais para aquelas crianças. E isso é ruim, é péssimo, assim, nesse sentido, não é o melhor formato de acolhimento, né? Nesse sentido, eu sempre defendo que a gente deveria ter ou turnos maiores para diminuir menos, ou pessoas diaristas que aí trabalhavam de segunda a sexta horário comercial e os folguistas, vamos dizer, nos horários que não é, né, feriado, fim de semana, enfim, para poder a gente ter para Algo mais proteger, personalizado, né? Assim, né? Porque justamente, como é que tu consegue, né, fazer com aquela criança que já vem de uma violência, conseguir confiar em Charles, que daqui a pouco não é Charles mais, é Tiago, daqui a pouco não é Tiago, é Zé, daqui a pouco é Marcela, é Gabriela, enfim. E passa uma série de pessoas na casa. Então, assim, é como eu estou falando, na medida do possível, a gente faz de tudo para que realmente essa criança seja assim, tá? A gente identifica se foi o cozinheiro que ela se identificou mais. Vamos explorar essa relação aí, porque ali a gente entende que todo mundo é educador, entendeu? Do porteiro ao chefia de setor, todo mundo vai ter um papel de cuidado. É claro que cada um no seu, dentro, né, das suas competências, tudo. Mas limitações todo mesmo mundo também, né, Marcelo? Assim, né? isso. Mas todo mundo ali vai ter esse papel. A gente não tem como. Quem trabalha com criança sabe. A criança não, ela não vai colocar a gente nas caixinhas que a gente se coloca, né? Ali eu sou somente psicóloga. Eu sou somente assistente social. Ah, não, eu sou da limpeza. Então eu só vou varrer o chão, vou olhar só para o chão e pronto. Às vezes é quem a criança escolhe para criar vínculo. E aí a gente vai perder essa vinculação por conta disso de jeito nenhum, entendeu? De jeito nenhum. Então, a gente fica bem antenado nessas questões para poder tentar garantir essa proteção para essas crianças que realmente é cada história. Eu já estou na assistência há 14 anos e ainda vejo histórias que me chocam. Então, Se choque é realmente, bom, né? Porque ainda
É tá isso, ali, né, trabalhando em contato isso, com a sua humanidade, né? isso, com certeza, com certeza. É Eu verdade. queria agradecer quem está nos acompanhando aqui, muita gente agradecendo as falas da Marcela, muito esclarecedora, orgulho, provavelmente são amigos, né, seguidores e tal, e eu fico muito feliz com isso, porque é a parte emocional, né, a gente se mobiliza também, até para fazer uma live como essa, assim, para poder tocar mesmo as pessoas, né, para poder sensibilizar, fazer as pessoas refletirem sobre N aspectos, e aí, nessa, digamos assim, direcionamento que tu deste agora, por exemplo, assim, listando um pouco a rotina, a realidade, recursos humanos, por exemplo, das casas. Aí você diz assim, tem algumas casas que circulam, digamos assim, 40 educadores, prestadores de serviços, né, funcionários, equipes técnicas. Aí eu pergunto, qual o trabalho da prefeitura para estar continuamente capacitando essas pessoas? Eu digo assim, uma impressão, né? Às vezes isso a gente até extrapola. Outro dia a gente fez uma avaliação um pouco de como estava a preparação de crianças e adolescentes para adoção, e a gente, uma das falas, que foi até o presidente da nossa ANGAAD, ele falou assim, tem às vezes aquela pessoa que passou no concurso público, que é colocado naquele lugar ali, digamos assim, tecnicamente teve uma competência, um alto desempenho naquela prova que fez ele ser aprovado, mas que ele não tem um perfil para estar dialogando com criança. Como é que vocês lidam com isso, assim, com essa coisa de perfil, de qualificação, capacitação desses recursos que atuam diretamente com as crianças? Porque se você chega numa casa de acolhimento, eu tive uma experiência, eu visitei uma vez uma casa, foi num contexto, assim, com a devida anuência, a gente estava fazendo um evento, e eu fiquei chocado com uma fala que eu vi, assim, da pessoa que trabalhava na cozinha, porque a criança entrou na cozinha para beber uma água, alguma coisa dessa, e a pessoa falou com a criança, assim, uma coisa, digamos, não adequada para se falar para uma criança. Aí eu pergunto, isso não tem a ver com um pouco com o perfil, né, Marcela? E como é Tem que tudo vocês, a ver com o perfil, como é que vocês tem lidam com tudo a isso? ver. E é bem. Agora eu no papel de gestora, realmente, eu acho que você tocou agora nos meus maiores desafios, assim, um dos meus maiores desafios é essa questão da formação e da capacitação, né, e serviço dessas pessoas. Existe essa questão do perfil, que tem pessoas que, por mais que você oferte momentos de reflexão, rodas de diálogo, momentos fora mesmo, com pessoas, né, de outros serviços, palestras, tudo, a pessoa não vai chegar, porque realmente está, vamos dizer, no lugar errado. Não é para acolhimento, não é para todo mundo, eu costumo dizer isso, não é. E aí, para essas pessoas, a gente, assim, conversa tudo e vê outras possibilidades dentro da rede mesmo, se for um servidor efetivo, porque a gente tem vários tipos de vínculos nas casas. Tem pessoas que estão a partir de seleção simplificada, tem pessoas que são servidores efetivos, né, são concursados, e tem pessoas terceirizadas das empresas que a prefeitura contrata para prestar serviço. E Sim. aí a gente faz das tripas coração para tentar identificar. A gente promove esses espaços de formação com a gerência de gestão do trabalho e educação permanente, que é uma gerência da secretaria, que é responsável, dentre outras competências, compete a essa gerência formar esses servidores, certo? Seja ele terceirizado, da seleção, concursado. E para além desses trabalhos, dessas capacitações, a gente também, que eu acho que é o mais rico, promove discussões dentro da casa, que aí é dali onde a gente vai promover um crescimento maior para aquele profissional, ou seja, o psicólogo e o assistente social da casa faz essas rodas, promove conversas com cuidadores, com os ASGs, os serviços gerais, com o cozinheiro, com o porteiro, com guarda municipal, que algumas casas têm guarda municipal. E dali a gente tira, são rodas bastante ricas, e a gente tira esses cliques que você falou, que você disse que estava na casa e escutou, né, uma cozinheira falando uma coisa inadequada. Às vezes, numa roda dessa, a gente escuta coisas absurdas. E dali vai ter, claro, coisas que a gente vai poder trabalhar, e vai ter coisas inadmissíveis. E aí, o que é inadmissível, a gente pede desligamento, né, da pessoa, se assim for o caso. Mas a gente se esforça para realmente
dar essa liga, porque a gente entende que se a equipe estiver falando uma língua só, aquela casa vai fluir, e o acolhimento das crianças também vai fluir. O ruim é o desafio grande, como eu falei, são 4 equipes diferentes, né? É uma única casa, mas Turnos, acaba né? tendo 4 equipes por conta dos plantões. E aí o desafio grande do chefe de setor, do profissional que está lá, é realmente dar essa liga, fazer com que esses plantões se comuniquem de forma efetiva, certo? Então, assim, eu não posso, eu sou plantão diurno, eu vou falar com Maria e vou dizer a Maria que de noite, que é quando o Charles estiver, ela está de castigo. Vamos dizer assim, ó, você vai ficar sem assistir seu desenho hoje porque você fez isso de manhã. Como assim? Vamos dialogar, vamos fazer de uma forma que a Maria sinta que eu e você, a gente está falando a mesma língua, a gente tem a mesma condução. Isso é bem difícil mesmo, porque a gente, às vezes, por ser serviço público tudo, tem uma rotatividade também grande de profissionais, entendeu? Aí dificulta bastante. Para além dessa questão do perfil, tem essa questão da rotatividade. Às vezes as pessoas passam, né, em outras coisas, ou enfim, vão para outros serviços, e aí essa rotatividade, essa chegada de pessoas novas para as crianças é péssimo, assim, né? É muito ruim. Porque aí não dá esse caráter impessoal, que é tudo que a gente não quer na casa, né, de acolhimento. Mas a gente tenta, faz esse esforço. Aí eu digo que a gente, sim, essa gerência de gestão do trabalho que eu falei, tem um trabalho também de supervisão técnica com as equipes de nível superior, né, psicólogo e assistente social. E uma equipe de supervisão clínica também, onde faz escuta, e promove grupos com esses funcionários, né? Seja ele de qualquer área da casa, da cozinha, da portaria, de todas as casas. E aí a gente trabalha. Você tocou num ponto para mim crucial, porque eu acho que se a gente trabalha e cuida das pessoas que a gente trabalha, aquelas crianças e adolescentes vão ser cuidadas, né? E muitas vezes isso a gente realmente não consegue fazer de forma tão efetiva por N dificuldades. Assim, a prefeitura, por ser poder público, já é engessado para a gente conseguir, muitas vezes, trazer uma pessoa de outra instituição que precise pagar, precisa desse recurso para fazer um curso, um Uma trabalho legal, formação, né? uma formação. E aí a gente fica realmente se esforçando, cavando oportunidade para realmente trazer pessoas boas para ter esses momentos e potencializando esses momentos internos, que é como eu falei, né? Que eu acho que acaba sendo no dia a dia o mais importante mesmo, para ver se a gente consegue dar esse, essa unidade para esse serviço, que é fundamental, que é o que a casa lá ganha, porque só tem um cuidador residente, né? Dois, um que rende o outro, e que o família acolhedora ganha porque é a própria família uma família que vai cuidar daquela criança, né? Nisso a Maravilha. gente perde bastante na parte no acolhimento institucional. É porque é um olhar, de uma certa forma, autoavaliativo e autoformativo, né? Quando tem essa coisa assim, né? Na questão da autogerência mesmo, né? Cada casa, dessa forma, ela consegue, às vezes, dar as tratativas adequadas, né? As Aí você situações... imagina o tamanho do desafio que é, tipo, a casa uma casa já é um desafio grande. E aí a gente dá unidade também de condução mesmo, da divisão e da gerência, entendeu? Assim, fazer com que, claro, todo mundo vai ter suas potencialidades e vai trabalhar conforme suas competências, suas potencialidades. Mas, assim, tem coisas que a gente não pode abrir mão, né? Então, a gente tem que também estar sempre trabalhando com essa chefia de setor para que essa condução seja da forma mais correta e mais cuidadosa e acolhedora possível. Fazer uma espécie de monitoramento, né? Nesse caso ali. Tá Isso, junto, né? isso. Tá próximo, né? Parceiros. A gente tem uma assessoria técnica que trabalha diretamente com a chefia de divisão de criança e adolescente, né? Que está bem próximo das casas, faz estudo de caso, sabe dos casos do miudinho mesmo, trabalha com essa equipe e traz essas questões, as problemáticas maiores
para a gerência, né, e para a divisão, para que a gente trabalhe de forma mais unida mesmo. Integrada, né? E aí, Marcelo, então chegou aquele momento, né, que algumas pessoas até perguntaram, fala mais, que eu queria que, assim, você falasse um pouco mais, assim, a respeito de como anda a implantação do programa, eu vou chamar Certo. assim, né, do programa de famílias acolhedoras. A gente acompanhou agora, eu acho que em junho, né, um decreto, né, que regulamentou a legislação disso aqui no município. Mas, ou seja, já está tudo do ponto de vista legal pronto, né? Mas Isso. como é que tá E aí, né? como é que tá os rumos disso aí? Pronto. A gente, só para quem não sabe, Recife teve, né, o programa Família Acolhedora 2008 a 2011. E aí, em 2011, a gestão lá da época optou por encerrar o serviço. E aí, desde 2011, que se vem assim, ficou sem acolhimento familiar em Recife. E eu ainda, enquanto psicóloga da gerência, eu não estava nem como gestora, sempre levantei a bandeira da necessidade da gente rever, né? Agora enquanto serviço, não é nem mais enquanto programa, para dar esse caráter permanente, porque a gente diz programa e programa, se entra uma gestão, sai outra gestão, acaba por Às vezes terminar encerra, mesmo, né? por Dá fim. encerrar. E aí, como você bem falou, a gente do ano passado para cá conseguiu avançar nessa questão da mudança da legislação, porque Recife, desde 2006, já tinha uma legislação sobre acolhimento familiar, mas ela ficou bem Caduca, né? desatualizada mesmo, caduca, e aí a gente precisou rever. E foi publicada, né, em outubro do ano passado, a legislação, a lei mesmo do Família Acolhedora, e este ano o decreto, né? Regulamentando essa lei, trazendo alguns detalhes, porque eu disse, eu até faço autocrítica, enquanto prefeitura mesmo, a gente demorou tanto nesse lapso temporal que a lei era para ter saído muito mais completa e passou por tantas mãos, Comissão de Direitos Humanos, da Câmara, tudinho, que acabou descaracterizando um pouco do que a área técnica, no caso, né, a gerência tinha visto Como é há tempos essencial, né? atrás. Isso. E aí, assim, estava tudo certo esse ano para a gente ter um concurso em abril. A prova ia ser a 19 de abril. E veio a pandemia e o concurso foi suspenso. As pessoas que iriam trabalhar no acolhimento familiar, no caso a equipe técnica, iria vir desse concurso. E com a suspensão do concurso, a gente não teve, né, como fazer, implantar realmente este serviço. Eu lamento bastante. Inclusive, só a título de curiosidade mesmo, a minha especialização, meu trabalho, minha monografia foi sobre acolhimento familiar, para você ver que na época eu estava no programa Família Acolhedora como psicóloga do programa no município, sabe? Depois eu fiquei na coordenação, tudo. E foi uma experiência para mim brilhante. Infelizmente, a gente não teve realmente pernas nesse ano para poder começar a execução, que estava tudo certo. A gente iria começar com 15, capacidade para atender 15 crianças e adolescentes, né? E aí essa equipe iria fazer esse trabalho com as crianças e adolescentes, suas famílias de origem e as famílias acolhedoras, né? Mas eu estou aí confiante que eu ainda vou, como eu estou no cargo, mas sou servidora da prefeitura, eu espero ver Acontecer, né? esse serviço sair do papel, porque realmente eu acho que é de uma qualidade assim, realmente, em se tratando de acolhimento, é o acolhimento mais cuidadoso. E aí, eu não acho que a gente tendo demanda para ele, eu acho que o Recife só tem a ganhar com essa modalidade, entendeu? E aí a gente não tem muito, enquanto não sair do papel o concurso, não tiver a prova, tudo, a gente não tem como dizer, eu não posso precisar dar um Quando vai prazo assim, ó, vai, sei lá, em março, em abril, enfim. Até porque a gente está num momento bem delicado, né? De eleição, tudo, a gente não sabe como os vai rumos, ficar né? essa questão. Isso, os rumos. Gestão municipal teria o recorte temporal, né? Geralmente, nesse ano eleitoral,
teria que ocorrer, por exemplo, esse concurso tudo até um limite X, né, que depois fica proibido, né, fazer concursos e por Isso. conta da associação diretamente com a eleição. Mas, enfim, a gente espera que 2021, com ou sem pandemia, a prefeitura e as suas equipes consigam Isso. avançar Eu na, também espero. na realização disso. Eu acho importante isso ser dito, porque a gente sabe de algumas cidades, os grupos de apoio acabam sendo parceiros, seja na formação, seja na... Porque, por exemplo, uma família, quando recebe uma criança, quando é o caso da adoção, ela lida com uma série de demandas da própria história, né, que a criança, violências, vulnerabilidades que ela sofreu, e a gente, enquanto grupo, dá essa assistência. Então, é também nosso papel enquanto grupo dar assistência a esses, de repente, dessas personalidades que vão fazer parte da família acolhedora, né? E aí, óbvio que é importante também a gente estar próximo e a gente, eu deixo aqui eu expresso essa abertura do grupo para que quando isso encaminhe, né, a gente possa também contribuir a partir do momento que vocês julguem adequado, né, na construção, no fortalecimento, capacitação, preparação dessas famílias, né, que vão acolher essas crianças e esses adolescentes, né, em situação de vulnerabilidade, que deixam de ocupar espaços tanto nas casas lares como nas instituições e passam a ficar em famílias, né? E aí é um outro tipo de acolhimento, né? A relação é Isso. outra, né? É outra, totalmente diferente. Tão complexa quanto, mas outra, assim, de grande valia para as crianças e adolescentes, né? Isso. Aí, assim, eu queria agora, a gente já está bem no nosso finalzinho, a gente até passou da uma hora que era a meta, mas a gente também não vai se estender muito. Eu queria que tu fizesse uma fala, assim, dizendo qual é a realidade hoje das casas, o que é que a gente poderia, o que é que a sociedade, o que é que a população, o que é que nos acompanha poderia fazer para colaborar, para contribuir, para fortalecer, digamos assim, essa prestação de serviço das crianças que estão ali naquela condição de proteção, mas ao mesmo tempo estão no isolamento. Hoje a gente caminha para um distanciamento e com os números crescentes, talvez até a gente volte a um isolamento social, né? Então, assim, a Isso. gente está numa fase meio que do limbo ali, mas, assim, enfim, eu queria que tu falasse um pouco e se despedisse, assim, de uma certa forma, dos nossos seguidores aqui. Que pena que é tão rápido, né? Num instante passa. Eu acho que, como você falou, Charles, vocês têm muito, muito a trazer nessa questão dos processos formativos mesmo, da gente até se aproximar. Você estava falando aí, me veio a ideia, né, da gente estar mais próxima mesmo para promover diálogos com esses profissionais, com esses trabalhadores dessas temáticas, porque quem trabalha com adoção trabalha muito com essa questão da vinculação, né, dessa necessidade do vínculo como transformador, né? Para aquela criança e adolescente. Eu acho que isso aí a gente pode vislumbrar uma possibilidade de parceria mesmo nesse sentido para as casas do poder público. Queria também trazer que as pessoas não tenham tanta preconceito também, porque fica pensando, porque é do Estado, né, do poder público que não presta, que o serviço que é ofertado não é de qualidade, que as pessoas ali não estão comprometidas com o que faz. E eu acho que a sociedade pode sim ter voz ativa nesse sentido de quebrar esses discursos, entendeu? E de também ser um agente de proteção para as crianças que estão sofrendo algum tipo de violência, no sentido da denúncia, de buscar ajuda mesmo, para que essas crianças possam, né, ter um outro tipo de cuidado e essas famílias também possam ser cuidadas, porque a gente acolhe a criança e adolescente no abrigo, mas o trabalho é com a família, não é só com aquela criança. É impossível trabalhar somente de forma isolada, olhando só a criança e o adolescente. Então, eu acho que a sociedade tem esse papel, né, de estar sendo agente cuidador, né, multiplicador dessas informações para que as crianças que estejam passando por alguma situação dessa acessem os serviços. E também, no seu caso, como grupo tudo e como outras instituições, a gente estreitar parcerias para que a gente possa crescer, não só vocês aprendendo com o nosso trabalho, como a gente também aprendendo e trabalhando um pouquinho junto
nesse sentido, né, das discussões, de ofertar um serviço de qualidade mesmo, que é o nosso maior objetivo, né? É isso aí, É Marcela. isso. Muito obrigado. Eu queria aqui De fazer nada. algumas, tentar responder algumas das mensagens que vieram, por exemplo, algumas pessoas falaram a questão do apadrinhamento, porque assim, a gente acabou falando en passant, assim, né? A gente até teve lives aqui que falou sobre apadrinhamento. Óbvio que eu acho que é importante, e eu queria fazer uma conexão com as tuas falas aqui, Marcela, porque as outras lives que a gente fez, a gente acabou falando e dando uma ênfase maior ao apadrinhamento afetivo. Mas esse apoio da sociedade e às instituições, ele pode vir muito claramente a partir de um apadrinhamento prestador de serviço, né? Eu estava engraçado, né? Que a gente fica nos grupos, aí às vezes no final de semana a gente tem que fazer. Aí eu estava vendo uma live que foi promovida por um grupo parceiro aqui de Fortaleza, e eles estavam falando uma discussão sobre sexualidade. Aí era um professor, nesse caso, que tinha sido convidado da universidade, e o pessoal lá da equipe do grupo de acolhimento de lá já dando a relação. Que ótimo, por que, que a universidade, por que, que você, professor, não pega, faz uma roda de diálogo numa casa de acolhimento, e isso é caracterizado com a ação de extensão, traz os alunos, óbvio que ele estava fazendo um recorte ali no momento que a gente Claro. for possível, né? Mas em vez de fazer uma ação extensionista auto-voltada para a própria universidade, ou para um grupo Isso. assim, A, B ou C, por A que que gente não. tem, a gente recebe, eu esqueci de dizer, foi bom você falar. A gente vai começar, inclusive, uma pesquisa, um estudante, um mestrando da Universidade Federal, do curso de enfermagem, que está estudando sobre a qualidade de vida dessas crianças no acolhimento. E aí eu discutindo com eles e com a professora, e a gente dizendo que hoje em dia a academia está muito mais propositiva. Ela vem para beber, assim, para pesquisar mesmo, para trazer, para buscar os dados, mas também com o compromisso de deixar alguma coisa, né? Não é justo eles virem somente coletarem informações e não deixarem nenhum produto daquilo Não que tem uma coletaram. contraprestação, né, digamos ali, né, Isso, de isso, serviços. isso. E a gente está com mais duas outras pesquisas em andamento, assim, com comitê de ética, tudo é porque essa que eu falei já está tudo aprovado, só falta começar realmente a coleta de dados. Então, assim, esse link com as universidades, tudo assim, bem importante mesmo, de extrema importância. Então, você que está nos acompanhando, que tem uma profissão, que possa dar assistência, tem algumas coisas que já são até mais comuns, né? Às vezes as casas têm parceria com alguém que presta serviço para cortar cabelo, fazer Sim, unha, mas tem outras atividades. Se você é um pedagogo, se você é um professor de uma licenciatura, faz um reforço lá, né? Pode tentar, às isso, vezes, criar uma formal apadrinhamento, né, digamos assim, de um conjunto dessas crianças ou adolescentes que estão em acolhimento, para poder trazer essa vida, né? E é uma vida direcionada, né? isso, É uma troca, assim, às vezes, é importante. Eu gosto de frisar isso, isso, importante. isso. E aí, Importantíssimo. Marcelo, só tenho a te agradecer. Queria agradecer quem esteve aqui conosco. Lembrar um pouco do convite, né, das nossas lives semanais. Próxima semana, dia 1 de dezembro, a gente já faz a virada, né? Próxima semana já é 1 de dezembro. Terça-feira, a gente vai ter a Sinara Cordeiro, que é psicanalista e voluntária do grupo de adoção, de apoio à adoção Bem Querer, que vai falar um pouco sobre adoção e epigenética. Aí, para quem nunca não conhece, eu acho que vale a pena ir participar dessa live, porque vai entender um pouco mais dessa relação, né? São questões, às vezes, que preocupam, que as pessoas têm curiosidade, às vezes, um pouco, né? É, a mais famosa é a genética, né? Que as pessoas ficam perguntando, e assim, e esse meu filho que tem uma história que eu não conheço, né? E tal. Então, a Sinara, ela vai conversar um pouco da epigenética, né? Já é um amadurecimento desse olhar sobre a criança ou adolescente. Quem vai estar aqui conduzindo é o Eden Figueiredo, que está aqui conosco, né? Então, assim, estendo o convite a todas e a todos, né? Agradeço a quem participou, agradeço a Marcela, agradeço a parceria aí da Prefeitura. A gente já tem até uma outra live marcada que vai trazer mais alguém aí de uma das casas. A gente geralmente costuma divulgar as lives para poder também não ficar com a cabeça muito cheia semana a Sim, semana. Mas assim, a gente, esse mês agora, até o final do ano, até eu acho que mais ou menos o meio de dezembro, a gente vai ter
vai estar bem agitado. Eu sei que é um período, às vezes, até difícil para a gente acompanhar, por isso que a gente faz as lives à noite. É aquele horário que normalmente as pessoas já estão em casa, né? Então, vem para aqui Sim, para o verdade. grupo, participa, contribui, e é uma forma da gente, digamos, superar um pouco os desafios da pandemia, né? Porque é uma situação que não só passa a gente aqui no Brasil, o mundo todo está vivendo essa realidade, cada um nas suas dimensões, todo mundo tem sofrido, então a gente tem que fazer do limão a limonada, né? Tentar trazer boas práticas dentro dessa realidade. Isso, isso. Então, Gostaria mais uma vez de agradecer, assim, dizer que foi bem enriquecedor, assim, muito, muito bom mesmo esse papo, adorei, de verdade. E aí vou lhe procurar para a gente estender essas parcerias aí, o GADC está mais próximo, né, das casas de acolhimento. e a gente fica muito feliz. Muito obrigado, Marcela. Boa noite a Boa todos, a noite, tchau. todas. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Até, tchau.